É com imensa satisfação que iniciamos o 6º painel do dia, que vai tratar sobre a inovação no plantio, a semente de cana, que conta com o importante apoio da Jacto, que preparou um vídeo para nós acompanharmos. A Jacto tem o objetivo de buscar soluções inovadoras para as maiores necessidades dos agricultores. E nada disso seria possível sem o apoio de todos, agricultores, colaboradores, revendedores e parceiros nessa jornada. Conectividade, inovação, integração, novas linhas de produto. Você é nosso convidado para conhecer o marco dos novos tempos da Jacto. Eu convido ao palco o senhor Valmir Barbosa, sócio da Datagro Alta Performance, que fará a moderação deste 6º painel. Gostaria de dar as boas-vindas também aos nossos painelistas. Senhor César Barros, diretor-presidente do Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC, e o senhor Alexandre Landgraf, diretor da Esplant Biotecnologia. Eu passo a palavra, então, para o nosso moderador, o senhor Valmir Barbosa. Tenham todos um excelente painel. Boa tarde a todos. De fato, é uma honra muito grande poder participar de um evento desse gabarito. A plateia, toda a equipe é extraordinária. Agradecer ao Alexandre e ao César. Agradecer e também cumprimentá-los pela coragem desse desafio de fabricar uma semente de cana, não é? Eu diria que nos últimos 40 anos, nós resolvemos o problema da colheita de cana sem queima, resolvemos o problema de produzir a cana sem queima, resolvemos o problema de uso dos resíduos e efluentes. Praticamente hoje, para todas as espécies de ervas daninhas e de pragas, nós temos controle, nós temos tecnologia para isso. Mas o plantio, esse é um desafio que está de pé, né? Aí eu quero contar uma história. Coisa de 7 anos atrás, eu já estava com consultoria, visitando uma usina perto de Rio Preto. Nós tínhamos implementado um sistema de garantia da qualidade do plantio, e eu estava com o gerente da usina, no escritório, conversando sobre esse sistema de garantia de qualidade do plantio, até que no momento eu falei para ele: vamos para a roça, vamos lá ver o plantio, e vamos andando e conversando. Aí, quando nós passávamos em frente à recepção da usina, nós discutimos sobre o consumo de mudas. Aí eu falei para ele: vamos fazer um teste. E passávamos em frente à mesa da recepção, tinha uma mocinha, Thaís, era o nome dela, me lembro bem. Vamos fazer um teste. Thaís, você não é especialista em cana, mas é inteligente. Me diz uma coisa. Você sabe que cada gema de cana produz um pé de cana. O Carlos deseja 3 pés de cana por metro. No entanto, ele está colocando 20 gemas por metro. O que você acha disso? Ela, sem pestanejar, respondeu: tem alguma coisa muito errada. E é esse o cenário, esse é o contexto, né, que nós colocamos o assunto, né? Nesses últimos anos,
O nosso plantio, que era manual nos anos 80, 90, passou para o plantio mecânico, depois passou para o plantio de esparrama, depois passou para o plantio de distribuidora, e hoje depois voltou no manual, e está essa turbulência, né? Não existe um modelo convencional de plantio de cana, ou seja, ainda está por ser definido. Num plantio convencional, nós podemos reduzir o consumo de mudas, que hoje é da ordem de 20 toneladas por hectare, para 7 toneladas por hectare. Mas isso ainda é pouco, nós precisamos reduzir ainda mais. Isso significa reduzir o uso de recursos, isso significa disponibilizar cana para moagem, isso significa reduzir o impacto da cana, né, que já é baixo, mas existe potencial para reduzirmos mais ainda. Então, no convencional, nós podemos reduzir de 20 para 7, mas sabemos que pode ser reduzido ainda mais. E esses dois moços, com as suas organizações, assumiram esse desafio de fazer essa redução. Então, agora eu passo a palavra para eles. O César, por favor, fique à vontade. Obrigado, Valmir, e, enfim, boa tarde a todos. Também aproveito aqui para agradecer Plínio, família Anastari e todo o time da Datagro pelo convite. É um prazer poder estar aqui, poder falar de inovação tecnológica, o que está no DNA do CTC. Alexandre, também, muito bacana poder compartilhar essa sessão contigo. E no contexto do CTC, eu queria colocar isso um pouco dentro da nossa estratégia. Eu acho que ter algo parecido com uma semente na cana está dentro de um contexto dentro do CTC. Eu preparei uma sequência de slides, eu não sei se está no ponto aí para poder compartilhar com vocês. No CTC, o que nos move lá, e é muito legal participar dessa plenária e ouvir os palestrantes anteriores, o que nos move é essa vontade de trazer a solução para essas questões todas que envolvem a bioenergia na descarbonização. Esse é o nosso grande propósito, é isso que faz o nosso time acordar todos os dias lá e dedicar o máximo no CTC, né? E eu acho que a questão do clima, que já foi muito bem tratado, enfim, nessa plenária e tantas outras, né? Essa emergência do clima, esse senso de urgência também está dentro do nosso dia a dia lá. Acho que, inclusive, a NASA foi muito feliz em construir os dados de clima nesse formato, e fica evidente que a questão do clima é uma questão urgente e é o que mobiliza a nossa equipe lá no CTC, e está aí os compromissos que diversos países fizeram, e está aí o compromisso do Brasil, onde está dentro aí os biocombustíveis como uma solução viável, né? Nosso trabalho está com cana-de-açúcar, e cana-de-açúcar a gente fala bastante sobre etanol, e todos também já tenho certeza, já viram essas informações. Nós temos a solução no Brasil já, e é uma solução de longa data que a gente já utiliza aqui no Brasil, que são os carros movidos a etanol. Então, para veículos leves, a solução brasileira já se mostrou viável, inclusive nesse dilema todo de carros de eletrificação. Até o momento, o veículo híbrido movido a etanol é a melhor solução para o Brasil, e já está aí, está disponível, está na nossa frota, né? Muito, inclusive, superior ao que a Europa está conseguindo fazer de redução de emissões. E quando a gente fala de etanol, obviamente, a gente fala bastante lá no CTC de cana-de-açúcar, e cana-de-açúcar é belíssimo, né? Cana-de-açúcar não é só açúcar e etanol, né? Cana-de-açúcar é um montão de coisas que sai lá de um parque industrial. Um exemplo de um dos nossos clientes aqui, com biometano, biogás, enfim, biofertilizantes. É realmente uma indústria fascinante, a indústria da cana-de-açúcar e todas as suas possibilidades. E por fim, ainda falando em cana-de-açúcar, já foi mencionado aqui, cana-de-açúcar, acho que todos sabem, é uma das plantas domesticadas pelo homem com a maior eficiência em absorção de CO2, em transformar CO2 em açúcares. Então, enfim, a gente tem o domínio sobre essa cultura, né? Agora, é uma cultura que vive um dilema aqui no Brasil, não dá para esconder isso. Nos últimos 20 anos, seja por várias razões, né, a produtividade do canavial brasileiro vem, de certa forma, estagnada, né? Nesse mesmo horizonte de tempo, a gente observou aqui no Brasil a cultura do milho, por exemplo, dobrando a produtividade, né, a produtividade por hectare. Então, acho que até no painel anterior foi discutida essa questão do uso racional da terra.
nós somos um país afortunado, mas a gente tem acompanhado os dados da FAO, demonstrando a redução da área agricultável no mundo por questões de desertificação e tantas outras questões, e se dividir a área agricultável por habitante, então esse número vem sendo reduzido ano após ano, o que é um chamado para nós lá no CTC de fazer a cana-de-açúcar mais eficiente. Eu acho que não tem outra saída para a gente atender a demanda crescente de biocombustível, que foi tanto dito aqui também. A saída que a gente tem é melhorar a produtividade. Eu acho que é impensável a gente aumentar a área sem manter na produtividade. Nosso foco no CTC é ajudar o setor a produzir mais no mesmo hectare. E aí eu acho que eu queria falar um pouquinho rápido sobre o CTC com vocês. O CTC, eu sou um integrante novo do CTC, eu estou um pouco mais de 3 meses no CTC, mas já estou contagiado pela equipe. Nós temos muito orgulho do histórico que o CTC tem. O CTC tem mais de 50 anos de contribuição para o setor, tendo contribuído de forma significativa numa série de inovações que estão aí espalhados em todos os cantos no setor, seja no parque industrial, nas máquinas no campo, seja nas práticas agrícolas. O CTC tem um histórico enorme de contribuição para o setor. Mas o CTC, nos últimos 10 anos, tem se dedicado a essa missão de melhorar a produtividade da cana-de-açúcar. E nesses 10 anos a gente já investiu mais de 1,8 bilhões de reais, a valor presente, em pesquisa de cana-de-açúcar, desenvolvendo variedades de cana mais produtivas e outras soluções que eu vou mencionar um pouco mais à frente. A gente trabalha hoje com o maior banco, a gente tem acesso ao maior banco de germoplasma de cana-de-açúcar no mundo. Temos uma equipe fantástica de cientistas, são 320 posições no nosso time de pesquisa. Desses 140 são cientistas, PhDs, reconhecidos mundo afora pelo trabalho que vem realizando em cana-de-açúcar. Temos as nossas áreas experimentais e, principalmente, recentemente, temos também o nosso laboratório lá em St. Louis, o CTC Genomics, muito significante para nós. A gente colocou um laboratório lá onde talvez tenha, onde aflora mais tecnologias ligadas à biotecnologia aplicada ao agronegócio. Então, nós temos um laboratório também lá em St. Louis, que é a CTC Genomics. E como eu comecei aqui a minha conversa com vocês, para nós existe um senso de urgência, e esse senso de urgência precisa também estar atrelado a um compromisso. Eu acho que o CTC se compromete a fazer mais, e mais para nós está em 3 vertentes. Nós temos que fazer uma planta com maior potencial, com mais potencial, uma planta com mais proteção, e temos que fazer isso de uma forma mais rápida. Essa é a nossa vertente estratégica no CTC. Quando a gente fala de mais potencial, a gente fala do melhoramento genético. Não dá para... Talvez tudo nasce aqui, É muito difícil falar do melhoramento genético, explicar o que a gente está fazendo lá no melhoramento genético. Acredito que essa é a forma mais fácil de conectar com vocês. A gente mede a quantidade de terabytes de informação que a gente coleta nos nossos programas de melhoramento genético. Só para vocês terem ideia, no último ano a gente gerou 8 vezes mais terabytes do que 2 anos atrás. E nossa projeção é que nós vamos gerar 16 vezes mais terabytes de dados nos próximos 2 anos. Terabyte significa marcadores moleculares, significa a quantidade de informação que a gente conhece da planta antes de ser lançada para os nossos clientes. E é isso, em conjunto com a bioinformática, que tem ajudado muito os nossos cientistas a escolherem as melhores variedades de canas para serem lançadas. Isso já está refletindo em ganhos de produtividade de forma significativa. O gráfico do meio é o ganho de produtividade, principalmente aí nos últimos 6 anos, nós temos conseguido ganhos de produtividade na casa de 3, quase 4% de ganho de produtividade todos os anos, no nosso programa de melhoramento convencional. Isso já está chegando nas variedades que foram lançadas no último ciclo, para os agricultores aqui no Brasil. Então, a gente ficou alguns anos ajustando o nosso programa de melhoramento e falhamos ali, tem vários anos que a gente não conseguiu lançar nenhum clone. Agora, no ano de 23, nós lançamos 3 clones, já estamos preparados para lançar 4 clones na safra que vem, 5 clones na próxima safra, ou seja, nosso programa de melhoramento está entrando em regime e pretendemos lançar clones todos os anos, o que é fundamental para a produtividade na cana-de-açúcar. A quantidade de clones proporcionalmente impactada na produtividade, uma vez que o clone precisa ter um envolvimento, uma adaptabilidade muito grande ao ambiente. Então, isso só acontece se você lançar mais clones adaptados a esse ambiente, e é isso que a gente vem buscando no nosso programa de melhoramento genético.
Mais proteção, a gente acredita que a biotecnologia, plantas transgênicas, é o jeito mais eficiente de endereçar alguns problemas na lavoura. Isso é amplamente explorado em outros cultivos, como milho, soja, algodão, e ainda num caminho inicial em cana-de-açúcar. Então, nós fomos a primeira empresa a transformar uma cana transgênica, a cana ABT, é a foto da esquerda. Estamos já para a segunda geração, trazendo mais proteção ainda a essa importante praga, que é a broca do canavial. No meio, vocês têm a foto da planta tolerante a herbicida. Esse está em fase final de desenvolvimento, estamos próximo do lançamento dessa planta tolerante a herbicida. Tenho acompanhado no setor o problema com plantas daninhas, grama seda, acho que é uma que onde eu vou eu ouço. e acho que está aí uma solução economicamente viável que vai trazer mais proteção e, por consequência, mais produtividade nos canaviais. E na direita, a principal praga atualmente no setor, que é o esfenóforo. A gente acredita que endereçar esfenóforos via plantas transgênicas também é possível. Nós já encontramos uma proteína que controla esse inseto e agora estamos construindo a engenharia genética na planta para que essa proteína possa ser expressada no local correto. Só para vocês terem ideia, lá no CTC a gente transforma mais ou menos umas 12 plantas todos os dias. A gente constrói 12 plantas transgênicas em média todos os dias. A gente ganhou muito know-how, muita inteligência em como fazer, em como avaliar e como evoluir com transgenia em cana-de-açúcar. E o gráfico embaixo demonstra essa evolução do CTC nos últimos anos. E por fim, o nosso assunto aqui, nós precisamos fazer tudo isso mais rápido. Lançar esses materiais mais produtivos, com mais proteção, e depois levar um tempo muito grande enterrando cana para construir mais hectares plantados com essas tecnologias, eu acho que o setor é um desperdício para o setor. É daí que vem a abordagem do CTC no conceito de sementes, né? Como que a gente pode trazer essa tecnologia de forma mais rápida para o produtor. Então, acho que tem uma série de benefícios que vem ligado a isso. Mudas mais saudáveis, plantios mais uniformes, o viveiro passa a ser uma área produtiva, então do dia para a noite a gente pode trazer 6%, 8% mais de produtividade, simplesmente não tendo mais que ter os viveiros, né? Maior capacidade de plantio, por que não plantar cana com uma plantadora de 10 linhas? Né? Por que não plantar cana com uma plantadora talvez mais leve, né, que possibilite manejos talvez que a gente não pensa hoje em fazer na cana-de-açúcar e que possam ser possíveis mais à frente, tendo economias inclusive de óleo diesel, né, além da racionalização da mão de obra, plantio na janela adequada, enfim, é um novo paradigma que a gente deveria pensar a cana-de-açúcar de um jeito diferente à medida que a gente consiga lançar o conceito da cana-sementes, né? É um projeto que está em fase de pesquisa, estamos otimistas com os resultados que a gente vem obtendo dentro dos últimos anos nas nossas unidades de pesquisa. Para vocês terem ideia, o nosso conceito, o produto tem que aguentar 15 dias de estresse, e o plantio vindo das sementes comparado com o plantio de como precisa trazer pelo menos a mesma produtividade, se não mais. Então esse é o conceito do produto, que a gente vem tendo êxito nos últimos anos, e agora o projeto passa por uma fase de escala, né? Ou seja, como que eu escalo a produção, como que eu escalo o plantio, nós vamos precisar desenvolver uma plantadora e assim vai. Tem, eu acho que uma série de elementos conectados à escala que são os próximos passos desse projeto. Bom, por fim, nós acreditamos que é possível dobrar a produtividade do canavial brasileiro nos próximos 20 anos. Através de mais potencial, mais proteção e fazendo isso mais rápido. Então, eu acho que o que o setor vai viver nos próximos 20 anos é uma grande evolução nas fazendas, na tecnologia aplicada ao campo, frente aos materiais que o CTC deve disponibilizar ao mercado já nos próximos 10 anos. Então, se disponibilizarmos tudo e tivermos êxito nos próximos 10 disponibilizando essas tecnologias, a gente acredita que é sim possível dobrar a produtividade do canavial brasileiro até 2040. Acho que era isso que eu queria compartilhar. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, César. Eu já
passo direto para o Alexandre. Por favor, Alexandre, fique à vontade. Ok, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Plínio, família, Valmir, inclusive por todos os amigos também da Tago. César, muito obrigado aí pela apresentação. Com certeza, o desafio de eu poder falar um pouquinho sobre semente artificial, nós temos que voltar um pouco atrás para falar um pouquinho sobre fisiologia de cana. Comentei bastante com o Valmir, como que eu vou falar sobre fisiologia de cana? Até dá licença que eu vou ficar um pouco de pé, eu me sinto mais à vontade de me mexendo um pouco. Como é que eu vou falar um pouquinho de fisiologia de cana, sem passar um pouquinho, sem algumas noções? Então, a gente tentou fazer um pequeno resumo. Gostaria de apresentar o vídeo, um pouco da empresa para a gente, para passar rapidamente também um ponto sobre o que nós temos lá, se não entender um pouquinho o trabalho nosso, inclusive, chamamos até do Hospital da Cana, para vocês terem uma ideia, por favor. Bom, muito bem. Nós sempre temos esse olhar com inovações tecnológicas para a gente poder romper algumas barreiras. E fundamental para a gente poder chegar, desenvolver todo esse trabalho, a gente sempre conversa com as nossas equipes internas e faz aquela grande pergunta: por quê? Por que que é assim? Por que que nós não podemos mudar? E com isso nós estamos rompendo alguns obstáculos. Por exemplo, hoje nós, em termos de produção, até a gente fala muito sobre o tema de hospital, porque o ambiente nosso é um ambiente tem que ser muito limpo para você poder produzir em grande escala comercial. Então hoje, praticamente com meio campo de futebol, nós conseguimos fazer 1.000 hectares de cana plantada hoje, através da tecnologia do cultivo in vitro, cultivo de meristema. E também vamos avançar com a semente numa escala muito mais comercial. E a palavra produtividade é uma palavra que a gente tem que entrar, eu falo com todo mundo, como um bisturi, pessoal. Nós estamos comentando aqui sobre o aumento de necessidade de produzir mais. Como nós vamos fazer isso? Vamos ter que ter mais terra, mais área? Não, temos que produzir mais, aumentar a produtividade. E com isso nós temos que entender um pouco mais quais são alguns fatores que às vezes a gente não consegue observar. Como nós podemos observar às vezes: a cana cresceu, fechamos a tonelada, mas tem um pouquinho, cresceu, mas cresceu desuniforme. Mas nós temos algumas touceiras manchadas. Nós temos que olhar isso numa visão mais clínica e chegar realmente com uma área cada vez mais uniforme, para você ter uma constância da produtividade. Então, eu estou trabalhando essa estrutura toda em termos de sanidade desse material que nós vamos estar comentando, justamente pensando como um do pilar da semente artificial. Bom, quando a gente fala de produtividade, a gente cai numa discussão, uma mesa, o Valmir mesmo comentou, uma discussão às vezes com vários apontamentos: é isso, por que que não cresceu, por que que foi falta de adubo, foi problema de adubação, foi problema de clima. Sempre temos uma informação. Muitas vezes a doença ela não é analisada. Por quê? Quando nós falamos de bactérias e vírus, pessoal, está presente nas variedades, como o CTC, o IAC rideza, o pessoal traz materiais tolerantes em termos dessas doenças, mas às vezes esse material está contaminado e ele não gera a produtividade que precisa gerar, porque isso tem um fator que eu vou mostrar para vocês. Então a qualidade da muda é fundamental nessa cadeia de desenvolvimento, para que você tenha o quê? Você tenha uma área produtiva. Tentando mostrar aqui com algumas imagens para vocês como é que funciona. Quando uma cana ela está contaminada,
às vezes você não tem nenhum visual no campo, você passa por ela e você não vê. Porque as bactérias, elas se aderem às paredes do xilema e floema, desculpa usando umas palavras, os vasos condutores da planta, que faz essa cana crescer, levar os nutrientes e fazer ela se desenvolver. Ela está contaminada, ela tranca os vasos condutores e a cana fica menor. Isso é um trabalho mostrado pelo pessoal dos Estados Unidos. Isso mostra uma toceira eficiente, uma toceira com uma pequena contaminação e uma toceira contaminada. E se você tiver um campo nessa condição, você não consegue comparar e dizer, isso está contaminado. Existem formas de fazer isso? Sim, você pode fazer pelo PCR, fazer uma análise de PCR em tempo real. Tem custo, é trabalhoso, é difícil você conduzir isso, então você tem que voltar para o seu viveiro, olhar para dentro dele e ver se a sanidade dele está correta. E quando você faz esse corte num plantio mecanizado, você carrega essa bactéria, esse vírus para essa toceira, e você contamina todo o seu canavial. Deixa eu correr aqui que o tempo é curto. Bom, o que nós temos? O mundo está fazendo várias pesquisas. A forma de tentar limpar essas doenças? Através do cultivo in vitro. Tá? Você usa a tecnologia, você faz uma extração, que a gente chama do explante, você corta com um bisturi, bem pequenininho isso, 0,5 milímetros, um trabalho bastante técnico, e você evita que o vírus está quase chegando na condução do nosso primórdio de crescimento, e com isso você consegue carregar e criar uma planta limpa de doença. É assim que a tecnologia hoje está sendo desenvolvida. Coloquei sempre para anexar aqui, Estados Unidos, o SGA, uma parceria com o pessoal da NCPN, toda produção, multiplicação de plantas, propagação vegetativa é feita através de cultivo in vitro, ok? Bom, e o que o mundo está trabalhando? O mundo está vendo tudo isso, a gente tem recebido muitas vezes consultas, o pessoal vem visitar a gente, e está desenvolvendo várias pesquisas também a nível de laboratório do cultivo in vitro, para poder produzir, mostrar eficiência e produtividade, todo esse trabalho que tem sido feito no mundo hoje, buscando o incremento de produtividade das áreas, limpando elas de doenças. Brasil, nós estamos então, como comentei com vocês, esse trabalho todo de produção de quê? De mudas, é um produto que nós temos hoje, que a gente atende ao setor, formação de viveiros, novos clones, parceria, a gente tem sempre o CTC, às vezes solicita fazer alguns materiais clones novos, a gente desenvolve, o pessoal da Ridesa, materiais importados hoje, através de uma parceria, o pessoal da Boyd, a gente também recebe esses materiais e fazemos a multiplicação, para levar justamente o quê? Um material sadio, para você poder conduzir um viveiro e com produtividade, ok? E sempre muita atenção, porque a gente tem hoje um mercado também de plantas que eu chamo assim, cana germinada. Porque para você poder criar uma estrutura, você produzir uma muda sadia, tratamento térmico resolve o problema de raquitismo. Quem conhece, é um trabalho altamente custoso, tem um custo grande, é complexo a operação, mas ele não mata escaldadura. Ele pode matar raquitismo, mas escaldadura ele não mata. E a gente tem problema de escaldadura hoje. A gente tem plantas tolerantes, sim, às vezes não aparecem, mas ela está presente e isso impede o crescimento delas. Tá, então, com todo esse processo que nós estamos fazendo, a gente está precisando o quê? Expandir mais. Então, a gente já está aí, uma produção bastante acelerada na biofábrica, né? Eu sempre falo, o hospital nosso de limpeza de doenças, a gente ressuscita um morto, traz ele vivo e ainda multiplica ele em grande escala. E agora a gente vem trazendo a tecnologia do SEEDS. Nós vendo um trabalho que foi feito aqui no Brasil, foi feito esse trabalho, inclusive, na época, uma parceria com a Syngenta. O pessoal estava precisando, eu também estava buscando uma alternativa, poder ampliar o projeto, e a gente tem esse trabalho hoje, então, com o pessoal da Nefs, onde nós estamos fazendo o quê? Essa introdução novamente, né, do projeto, com uma nova roupagem, um trabalho diferenciado, foi feita uma grande evolução no tema de encapsulamento, vou comentar rapidamente, e também onde eles estão presentes hoje, envolvendo também na Austrália, eles estão desenvolvendo um trabalho também na África e estão vindo para a América Latina também com o país Argentina, também introduzindo essa tecnologia. E o Brasil agora, a partir aí do ano que vem, começamos a plantar os primeiros campos. Bom, o SEEDS é uma tecnologia patenteada, onde você faz a propagação de plantas que não têm semente. A cana-de-açúcar tem semente, mas é usada para a finalidade de desenvolvimento de novas variedades. A gente usa um segmento da cana para poder gerar e a criação dessa semente. Bom, SEEDS é um conjunto onde a gente vem com esse material genético sadio, passou pelo processo de biofábrica,
nós temos uma aplicação no encapsulamento dele, onde tem uma estrutura dele que é utilizado vários químicos, para você poder entregar uma semente também para uma boa germinação, e você tem um fator mecanização com a mudança do conceito, totalmente para um plantio direto, onde nós estamos enxergando todas umas grandes oportunidades para o setor, vai reduzir muito investimentos, redução de mão de obra, ganho muito em rendimento de plantio e um compartilhamento da tecnologia junto ao mercado, que é a forma que também nós estaremos abordando, a forma de como vamos introduzindo o processo. Bom, quando a gente cai no processo do plantio mecanizado, uma imagem do presente, necessidade de viveiros, grandes investimentos com máquinas, e o futuro, uma máquina fazendo o plantio de uma cápsula diretamente no campo, 3 cápsulas, você faz o plantio por metro desse sistema. E formação do nosso viveiro com pegamento 100%, que é o trabalho todo estamos desenvolvendo, e ter essa uniformidade e essa segurança. E nós temos todo esse processo de redução de áreas e menor equipamentos, e toda a parte de consumo de combustível vai reduzir muito, que é um fator que pesa muito. Bom, tecnologia CITES, rapidamente como que ela é, a estrutura já do projeto, né? Ela é você desenvolve o segmento da cana em biofábrica, você gera um banco de material genético, onde isso será a grande extração do segmento da planta, para você poder fazer todo um preparo e encapsulamento dela. Depois você entra no processo de fabricação da semente, que vai gerar a cápsula da semente de cana, que é a grande estrutura que nós estamos aí desenvolvendo para esse processo. Na parte toda de introdução, nós estamos com essa estrutura do projeto do licenciamento junto ao parceiro, com um protocolo, né, um pacote tecnológico, a gente vai transferir isso para usinas, fornecedores. Nós estaremos também montando também a nossa fábrica das sementes também na empresa, para poder atender alguns clientes, fornecedores que queiram. E nós entramos então na estratégia nossa, já distribuição em áreas no Brasil, São Paulo, Minas e Goiás, alguns clientes definidos, onde estaremos colocando então esse plantio a partir do próximo ano, tá? Avaliando principalmente a parte de clima, solo, época de plantio. Estamos com vários também materiais, também para poder fazer toda essa avaliação toda do pegamento dela no campo. Isso é muito importante para dar o lastro da tecnologia, para quando a gente chegar no nosso cliente e mostrar toda a estruturação que já foi feita em cima dessa estrutura toda da semente. Nós sabemos que desafios tem, com certeza, mas a gente já tem uma rota pré-estabelecida, e agora nós vamos começar a dar o nosso próximo salto, então em 24, e teremos, se Deus quiser, sucesso aí para frente, apresentando para vocês essa nova semente, tá bom? Gostaria de agradecer a todos, tá? E estamos à disposição. Obrigado, Alexandre, muito bem. Bem, nós temos, eu creio que alguns minutos aí, coisa de 10 ou 12 minutos para perguntas. Bem, enquanto isso, assim, doutor Plínio, por favor. Boa tarde. Queria agradecer as palestras, obrigado, Valmir, pela moderação. Eu tive que sair um minuto, eu não sei se vocês falaram isso, mas existe uma estimativa de redução de custo de plantio com a semente? Sim, a gente acredita que sim. Eu não sei precisar ainda exatamente quanto, mas a gente sabe que para ganhar escala, o que a gente está levando ao mercado precisa ser mais barato do que as mudas atualmente, né? Então sim, a gente espera ter uma redução significativa no custo, entre o custo da cana que você está enterrando versus a semente. Eu, particularmente, acredito que o manejo também vai trazer um grande benefício na redução de custo. Nós estamos tentando viabilizar canaviais que você vai chegar no ponto ótimo de corte em torno de 4 anos, talvez 3 anos, para você fazer a renovação. Isso é outro ganho importante de produtividade, é você renovar o canavial com uma frequência maior, desde que, obviamente, tem que ser economicamente viável, né? Então, a gente acredita que vai gerar, com certeza, redução de custo. Nós estamos agora precisando o quanto.
Eu acho que são duas formas. Nós temos a primeira forma que nós entendemos que a gente vai melhorar a qualidade do material que nós estamos plantando em função do modelo atual hoje, que é utilizar as canas convencionais, que às vezes o pessoal não consegue tratar essas canas. Isso já é um grande ganho que vai aumentar a produtividade. E o segundo aspecto, a gente sabe que não vai ser o mesmo preço de um plantio convencional, porque vocês viram que a produção da semente tem todo um trabalho complexo por trás, até para você poder também chegar na etapa final. Mas nós sabemos que ela vai ser mais barata do que o termo das mudas. Fica mais ou menos para ter uma noção do que vai ser em termos de custo, e estaremos levando esse protocolo para o cliente, para que ele possa fazer uma fábrica dentro da sua unidade. É uma estratégia do projeto também. Bem, eu tenho uma pergunta também, eu faço a pergunta para os dois, André e Alexandre. Você tem uma previsão de quando vai ser colocado no mercado? Aproximada, é claro. Vamos, no nosso caso, a gente está fazendo introdução assim, pré-comercial ainda em estágio de pesquisa nessa safra, em áreas um pouco mais expressivas. Então, nós estamos saindo das nossas estações de pesquisa e estamos indo a alguns clientes fazendo plantio um pouco, não dá para chamar em larga escala, mas plantio em área um pouco mais expressiva. Essa é uma fase importante. O desafio do nosso projeto nos próximos ciclos, como eu disse, é a questão da escala. Então, tem como nós vamos construir como vai ser o formato da fábrica, onde vai ser essa fábrica, tem a questão de estar próximo do cliente como uma das questões. Então, a gente acredita que comercialmente a gente estaria vendendo, vamos dizer, de fato, a semente no ano de 2026, 2027. Bom, é importante também a gente frisar que tem uma mudança de cultura no processo de plantio, porque a forma como é plantada a cana hoje e o modelo que nós vamos trazer de semente, que tanto essa adaptação em termos do preparo do solo vai ser importante também para a incorporação da tecnologia. Então, tenho certeza, tanto a gente também como o CTC, a gente tem uma conversa boa com o setor em termos também de um aperfeiçoamento da tecnologia, como aconteceu com a soja. Isso vai acontecer com a cana também, com certeza. Então, essa basicamente, a gente está aí com o trabalho nosso já estruturando o plantio já para o ano que vem, e a partir provavelmente de 25 está entrando no modo mais comercial. Muito bem, nós temos mais um minuto. Se ninguém tiver, eu tenho uma pergunta. Já existe, Alexandre, você falou em coisa de um ano, você falou um pouco mais, o César. Eu sei que a semente sintética, ela precisa de oferecer uma proteção mecânica, uma proteção biológica, precisa proteger o meristema de patógenos e, ao mesmo tempo, conservar a umidade, né? E aí, com tudo isso, já existe uma plantadora, já tem um projeto de uma plantadora capaz de realizar esse trabalho? Não sei se todos pegaram, que estão no finalzinho, mas a pergunta é sobre se a gente já tem a plantadora para fazer esse processo, né? Nós estamos nesse momento sentando com as principais empresas do setor e conversando e convidando para fazer parte do projeto. Acho que essa é uma parte importante do projeto. A gente tem um conceito de como seria esse plantio, inclusive uma patente já do que seria o conceito da máquina. Agora, na nossa visão, essa máquina deveria estar amplamente disponível, né, para os produtores. E o conceito talvez precisa ser adaptado, porque eu acho que a gente não pode pensar o plantio como um plantio de 2 linhas. Eu acho que a gente deveria pensar no plantio de muito mais escala, com uma máquina menor, mais leve, e talvez plantando 10 linhas, como eu disse aqui, e 40 hectares por dia. Enfim, eu acho que é uma nova forma de pensar o plantio de cana-de-açúcar versus o que a gente tem atualmente. Então, nós estamos convidando empresas que têm gabarito, know-how, que possam sentar com a gente junto nesse projeto e ajudar a desenvolver a plantadora do futuro aí da cana-de-açúcar. O nosso parceiro, a Nefs, uma empresa inglesa, recebeu um aporte do governo europeu em termos de envolvimento de equipamentos e máquinas, justamente para atender uma demanda, inclusive de formação de cana-energia para o desenvolvimento na Europa, com uma necessidade muito grande. Então, é um projeto avançando rapidamente em plantio. Já temos um modelo de máquina, uma máquina alemã, mas a nossa intenção mesmo é trazer para transformar a máquina nacional, a gente conseguir pôr uma máquina nacional, porque a gente já tem um desenho dessa máquina, e fazer a aplicação diretamente com um produto nacional aqui. Estamos, inclusive, conversando com alguns fornecedores de máquinas no Brasil. Tá bom? Bem, nosso tempo esgotou. Muito obrigado, agradecemos a todos pela atenção, ao André, ao Alexandre. Parabéns a vocês.
Muito obrigada aos palestrantes. Agradecemos mais uma vez também o importante apoio da Jacto.